Fala, mano, imagine você ser o moleque mais feio e depressivo do colégio. Ninguém quer ficar perto de você e a única coisa que tu consegue pegar é doença. Mas algo acontece e a oportunidade cai do céu. Você conhece a garota cega do colégio, talvez a sua única chance de viver um romance. Essa é a premissa desse anime aí. Obviamente eu distorci um pouquinho a premissa aí por fim de retenção, mas não deixa de ser verdade em algumas partes. Enfim, bora pro resumo dessa obra. O anime começa em um corredor de hospital completamente vazio e silencioso, e no meio desse clima pesadão aí, uma voz feminina solta uma frase que já desperta a curiosidade de qualquer um. Para! Tira que eu vou cagar. O desejo dela é continuar vivendo, mesmo depois de morrer. Do silêncio absoluto, a gente é jogado direto no meio de uma bagunça aí, mano. Tá rolando uma festa de boas-vindas da universidade, com gente brindando, veteranos gritando e aquele caos típico de calouros tentando fazer uma amizade a qualquer custo. No meio dessa confusão aí tá o nosso prota, Sorano, usando um moletom e praticamente dormindo sentado. O colega do quarto dele, o Narumi, reclama que ele não tem animação nenhuma, mas o nosso prota responde na hora que só foi arrastado para aquela festa contra a vontade e que está morrendo de sono porque o Narumi passou a madrugada inteira arrastando móveis no dormitório. O Narumi ainda pede desculpas por ser um colega de quarto tão esquisito, mas faz isso com o maior orgulho do mundo. Dito isso, essa festa aí também serve para mostrar exatamente como o Sorano enxerga as coisas. Os veteranos começam a cantar parabéns para uma caloura cujo ninguém sabe o nome, manos, e ele quase morre de vergonha alheia. Logo depois, um veterano sobe para fazer um anúncio importante. Ele apresenta a aluna nova, Yuko Hayashi, manda ela levantar na frente de todo mundo e simplesmente se declara. Diz que nunca acreditou em amor à primeira vista, mas que não consegue mais segurar os seus sentimentos, então pede ela em namoro ali mesmo, enquanto o pessoal começa a incentivar o namoro. A resposta da Yuko vem na velocidade de um míssil, mano. Sinto muito, você não faz o meu tipo, você é feio, pobre e broxa. O Narumi cai na risada, mas o nosso prota só consegue sentir desgosto vendo aquela cena. Ele admite que nunca gostou de pessoas que fazem de tudo pra chamar atenção, talvez porque deteste esse desespero de querer aparecer a qualquer custo. O Narumi ri daquilo, mas percebe exatamente como o Sorano funciona, um cara que transformou a discrição em um estilo de vida. Só que o Narumi nota uma mesa isolada em um canto do salão que parece pertencer a outro universo. Lá estão sentadas duas garotas bonitas demais, conversando tranquilamente enquanto o resto da festa está em um completo caos. O Sorano já volta contra chegar perto. Na cabeça dele, garotas daquele nível nem perderiam tempo dando atenção pra eles. O Narumi obviamente ignora completamente isso aí e vai direto até a mesa. Ele se apresenta sem a menor vergonha. O Shio Narumi, e esse dali é o colega de quarto dele, o caqueiro Sorano. A garota de cabelo rosado responde dizendo que é Yuko Yasae, a mesma que acabou de dar um fora histórico. Já a outra de cabelos longos e escuros com um jeito refinadíssimo se apresenta como Koharu Fukeyutsu, e é então que acontece um detalhe pequeno mas que muda completamente o episódio. A Yuko comenta baixinho pra amiga que o Koharu está bem às 12 horas, indicando a posição de alguma coisa na mesa como se fosse um relógio. A Koharu agradece e pega exatamente o objeto certo. O Sorano estranha aquilo e pergunta se ela tem algum problema de visão, e com toda a naturalidade do mundo a Koharu responde que sim, ela é completamente cega. Quando a festa acaba já é de madrugada e uma lua enorme ilumina o céu. A Koharu vem caminhando enquanto ri, contando como não entendeu absolutamente nada da aula e que até levou um susto quando ouviu o próprio nome sendo chamado pelo professor. O Sorano olha para a lua e não consegue evitar de pensar em será que ela consegue ver a lua? Ele admite para si mesmo que se perdesse a visão jamais conseguiria continuar sorrindo daquele jeito. Enquanto os quatro seguem caminhando, a Yuko explica que a universidade possui um programa de guias estudantis, voluntários que ajudam alunos com deficiência a se locomoverem e enfrentarem a rotina do campus. Ela faz parte desse grupo. Conta também que conheceu a Koharu justamente na cerimônia de boas-vindas, porque os sobrenomes delas fizeram as duas sentarem lado a lado, e revela que foi a própria Koharu quem pediu ajuda naquele dia, porque sempre sonhou em participar de uma festa de boas-vindas quando finalmente entrasse na faculdade. A Yuko encerra dizendo que acha tudo aquilo incrível, e o nosso prota só consegue responder, é isso aí mesmo, legal. Meio travado porque ele sente que incrível ainda é pouco pra descrever aquilo, e nem sabe direito como colocar o que está sentindo em palavras. Mano, ele só conhecia uma pessoa cega, é só isso, tá ligado? Logo depois, a Yuko ativa um modo estratégico de cupim
estúpido. Ela descobre que o Sorano frequenta a mesma aula de ciência da computação que a Koharu nas manhãs de segunda-feira e faz uma proposta. Já que ele não quer virar um guia estudantil, ele podia pelo menos ficar de olho nela durante aquela aula, caso ela precisasse de alguma ajuda. O Sorano congela na mesma hora, mas antes que ele consiga responder, acontece um pequeno acidente. Uma bicicleta velha que estava largada bem em cima de um piso tátil acaba caindo. Depois de um pedido de desculpas meio sem graça, a Koharu apenas ri e diz que qualquer pessoa derrubaria aquela bicicleta toda detonada. O verdadeiro problema é alguém ter estacionado justamente em cima do piso tátil. Ela comenta que gostaria que mais pessoas soubessem o quanto isso atrapalha. O Sorano responde apenas que vai pensar no assunto. A Yuka não perde tempo, já pega o contato dele e diz que vai contar com ele caso a Koharu precise de alguma coisa. E por dentro, nosso prota admite algo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Ele simplesmente não leva jeito pra esse tipo de situação. E aí que esse anime safado aí resolve abrir de vez o passado do nosso prota. Depois que a mãe dele se divorciou, os dois passaram a viver de favor na casa de parentes. Desde pequeno, Sorano aprendeu que encontrar lugares seguros era a melhor maneira de sobreviver. Sempre que chamava atenção, acabava sendo odiado por alguém. Então ele desenvolveu a habilidade mágica de sentir o clima ao redor e fazer de tudo para passar despercebido. Não se envolver era sempre a opção mais segura. O grupo chega ao prédio onde a Koharu mora e bem nessa hora de despedida algo acontece. Fogos de artifício começam a explodir na direção da universidade. Todo mundo levanta os olhos pro céu, mas a Koharu já sabe, né? Ela só se assusta com o estrondo e acaba perdendo o equilíbrio. No reflexo, o nosso prota segura ela pelos ombros pra ter aquele momentozinho de romance, né, seus safados? Ela sorri e comenta que as mãos dele são bem quentinhas. O nosso prota afasta as mãos na mesma hora pedindo desculpas, mas ela responde que não tem problema, mano. Nisso, quando os fogos terminam, o nosso prota resolve fazer a piadinha, né? E os fogos, você viu? E no mesmo instante ele percebe o que falou e fica completamente sem jeito, mas a Koharu responde com toda a naturalidade do mundo que realmente não consegue enxergar os fogos. Mesmo assim, ela adora fogos de artifício e revela que um dos sonhos dela é soltar fogos junto com os amigos algum dia. Durante todo o caminho de volta, duas perguntas ficam martelando a cabeça do nosso prota, lá ele. Como alguém solta fogos em um mundo que não consegue ver? E como alguém consegue gostar de uma coisa que nunca enxergou? Ela tava falando sério ou só tava tentando parecer forte? No fim, ele chega a uma única conclusão: aquela guria é extremamente curiosa. Ou traduzindo o que ele nunca teria coragem de admitir, ele simplesmente não consegue parar de pensar nela. Nisso, alguns dias depois, já na universidade, a Yuko manda uma mensagem pro nosso prota pelo Instagram. Ela pede para que ele cuide da Koharu. Quando ele chega na sala de aula, ele encontra ela sentada sozinha. Ele se aproxima e dá um simples bom dia ali, e ela responde apenas com completamente perdida. Só então que o Sorano percebe o motivo. Como ela não consegue ver para onde ele está olhando, não tinha como ela saber que aquele cumprimento era para ela. E então ele tenta de novo, mano, e dá um bom dia. Porque sem a pessoa dizer quem é, ela nunca consegue ter certeza. Mas dessa vez resolveu arriscar. A voz dele é bem carismática e, segundo ela, a maioria das pessoas falam com um tom parecido de dó. Já a voz dele lembra mais um fá. O Sorano pergunta se ela tem um ouvido absoluto e a Koharu responde que toca piano desde pequena. O marcador de páginas dela cai no chão. O Sorano pega e devolve. Ela agradece dizendo que ele é realmente uma boa pessoa. E essa frase acerta o nosso prota em cheio. Durante a aula, enquanto o professor explica a matéria, o Sorano observa a máquina que ela usa para fazer as anotações. É uma máquina de escrever em braille, e o pensamento dele é de uma sinceridade rara. Existe uma parte dele que automaticamente pensa que isso deve ser muito difícil, mas existe outra parte que percebe esse pensamento imediatamente e se incomoda consigo mesmo. É um retrato perfeito de alguém aprendendo aos poucos a enxergar uma pessoa antes de enxergar uma deficiência. Quando a aula termina, o nosso prota já tá indo embora quando vê a bengala da Koharu cair e rolar pelo chão. Ficou meio estranho. Ela começa a procurar sem conseguir encontrar, e essa situação é meio paia, né? Por um instante ele hesita, dá vontade de chamar outra pessoa pra ajudar, mas ao perceber que não tem ninguém por perto, ele sente até um certo alívio. Afinal, a mesma garota que fala da própria cegueira com tanta leveza também deve ter o orgulho dela, o cansaço dela e os momentos em que sente vergonha. Então ele para, pensa e resolve ser uma boa pessoa, né? Esse babaca. Ele então entrega a bengala e ela brinca dizendo que talvez devesse colocar
colocar um guiso nela. O Sorano entra na brincadeira e responde que depois que ela caísse e parasse de rolar, o guiso também deixaria de fazer barulho, e os dois acabam rindo juntos. Logo depois, ela pergunta se ele tem mais alguma aula naquele dia, e o nosso prota responde que não. Então ela cria coragem e faz um convite, chamando ele para ele passar um tempo com ela, e comenta que depois pode até mostrar para ele como usa o aplicativo. Nisso, os dois seguem para a área de máquinas de bebidas, onde acontece um dos melhores diálogos desse episódio aí, mano. O Sorano se oferece para comprar alguma coisa para ela, mas a Koharu recusa e vai direto apertar os botões da máquina. Curioso, ele pergunta como ela conseguiu escolher a bebida. Ela responde toda misteriosa que aquela é a máquina dela. O Sorano não perde a oportunidade e pergunta, mantendo a pose, se por acaso a família da senhorita Futsuki é dona de uma fábrica de máquinas de bebidas. A Koharu simplesmente desaba na gargalhada, mano. Ainda rindo, ela diz que o nosso prota é bem mais brincalhão do que imaginava e pergunta se ele tava achando que ela é tipo aquelas pessoas rancorosas lá com a própria doença que não consegue rir de nada. E o Sorano engole seco. Então ele explica o que quis dizer com minha máquina. Para uma pessoa cega, qualquer máquina de bebidas desconhecida é praticamente uma roleta russa. Você quer comprar um chá com leite e acaba levando um biscoito. O Sorano comenta que isso parece até divertido. Ela responde imediatamente que não tem graça nenhuma, deixando o nosso prota completamente sem jeito, mas logo começa a rir e admite que às vezes até pode ser engraçado. O problema é quando isso acontece todos os dias, por isso ela resolveu adotar uma máquina e decorar tudo nela. Foi a Yuko quem ensinou onde ficava cada botão. Quando o Sorano elogia a memória dela por decorar a máquina inteira, a Koharu confessa que na verdade decorou só o botão do chá com leite e o do botão do açúcar lá, mano. Sentados na mesa ali, a Koharu mostra como ela usa o celular dela. O leitor de tela lê tudo que ela toca. Um toque faz a leitura, 2 toques selecionam e gestos como 2 ou 3 dedos mudam as funções. Ela comenta que levou bastante tempo para aprender tudo aquilo, mas diz que o ser humano é capaz de qualquer coisa quando realmente precisa. Para digitar, ela usa reconhecimento de voz, e durante essa demonstração, a mensagem que a Yuko mandou para ela mais cedo acaba entregando o plano aí do Cupido, mano. A menina pede desculpas, mas diz que tinha outros planos, e isso quer dizer que as amigas deram aquele empurrãozinho básico para deixar esses dois sozinhos. Em seguida, a Koharu resume toda a forma como encara a vida em uma única frase: pessoas cegas vivem exatamente como qualquer outra pessoa. O nosso prota só consegue ficar olhando com essa cara de mongo pra ela enquanto pensa em silêncio. Ela consegue se chamar de cega sem demonstrar qualquer desconforto, já ele é só um bostinha que nem consegue falar direito. Quantas dificuldades ela precisou enfrentar para chegar naquele nível de aceitação. Ao mesmo tempo, ele percebe que nem sabe até onde pode fazer perguntas sem acabar machucando ela, e existe uma parede invisível separando os dois. Então vem a percepção que dói de verdade. Essa parede foi construída por ele mesmo. Bastava perguntar, mano, bastava conversar normalmente, e ele sabe disso, sabe muito bem. Mas o anime resolve mostrar o nosso prota ainda criança, sozinho, sentado dentro de um cubo de vidro cercado pela escuridão. Aquela parede invisível sempre foi o lugar onde ele viveu. E quem finalmente quebra o silêncio é a própria Koharu. Ela sorri e pede que o nosso prota adicione ela também, mano, lá no WhatsApp. O nosso prota responde tímido que tudo bem, e quando o contato dela aparece na tela, a foto de perfil do Koharu é uma flor que o Sorano nunca tinha visto antes. E esse, meus manos, foi o resumo do primeiro episódio desse anime, e eu tenho certeza que no final dessa obra eu vou chorar, mano. Eu tenho certeza que você também vai chorar. Na sala de aula da faculdade, a bengala da guria lá escapa da mão dela e cai no chão de novo. O Sorano se abaixa, pega e devolve pra ela. É a Futsuki, mano. Ela agradece e comenta sorrindo que aquilo aconteceu igualzinho na semana passada. Ou seja, todo dia acontece isso, mano. Tá virando rotina. Mais tarde, os dois estão no terraço, mano, quando alguém se aproxima. E antes mesmo que a pessoa se apresente, a Futsuki reconhece a Yuko só pela voz. O Sorano fica impressionado e ela explica que a voz da Yuko é fácil de identificar. Aquilo desperta uma curiosidade nele, mano. Será que pessoas cegas realmente têm audição mais aguçada? Isso aí ele já tinha perguntado no episódio passado, mano. Tá repetindo o bagulho, mano. Ele pensa em perguntar, mano, mas ele é um frouxo e desiste por achar que seria inconveniente. Só que a Yuko faz a pergunta sem rodeios. A Futsuki então responde que não é bem assim. Ela diz que essa história de localizar as coisas pelo eco é muito exagerada, mas que por tocar piano desde pequena ela acabou desenvolvendo uma percepção melhor para algumas coisas. A Yuko
Yuka então explica que faz parte da comissão do festival da universidade e precisava de alguém para conferir a afinação do piano no salão do memorial. A Koharu se oferece na hora e a Yuko pede para que o nosso prota acompanhe as duas. Ele reclama, mano, porque ele é um vagabundo, mas ele acaba aceitando. No caminho, a Yuko finge que recebeu uma ligação ali porque ela não me engana e ela sai correndo pra uma reunião, mano, deixando os dois ali sozinhos. Nisso, já no salão memorial, ele ajuda ela a sentar no banco do piano. Assim que toca nas teclas, a guria percebe que é um piano de cauda. O Sorano pergunta como ela sabe e ela explica que a resposta das teclas é diferente. Ele aproveita para perguntar como ela consegue tocar sem enxergar e a guria responde que só consegue tocar músicas que decorou quando ainda enxergava. Ela comenta que existem pianistas cegos muito melhores, mas ela mesma não consegue aprender músicas novas. Depois ela conta que ainda mantém alguns hábitos da época em que enxergava. Quando toca, olha para onde estaria a partitura. Quando alguém fala com ela, levanta o rosto e quando ouve fogos, olha para o céu. Ela diz que ainda consegue imaginar como era enxergar e por isso acha bom ter vivido essa experiência. O nosso prota não sabe como responder a isso, mano, e apenas fica em silêncio. É bom mesmo, né? Pra não falar merda. Nisso, a Fuyutsuki admite que está um pouco nervosa por tocar na frente dele e pede permissão para começar, e o nosso prota concorda. E então ela toca, mano. A música faz o nosso prota viajar completamente. Na imaginação dele, o salão desaparece e dá lugar a uma praia, com o mar avançando sobre a areia e golfinhos cruzando a água. E quando termina, ele só consegue pensar que ela toca muito, mano. Nisso, a guria pergunta o que ele achou, e o Sorano fica tentando adivinhar o compositor dessa música aí, mano, falando que era Bach, Mozart ou Chopin, e ela acaba rindo da cara dele, porque ele é burro. Então ela explica que a música se chama Mar da Arábia, mas ninguém liga, mano, essa é a verdade, ninguém liga. E ela diz que aprendeu a tocá-la na quinta série. O Sorano então abandona a pose e elogia com sinceridade, dizendo que ela toca música muito bem. Feliz, a Fuyutsuki agradece e toca mais um pouco. Depois de ficar ali testando o instrumento, ela conclui que o piano só precisa de uma leve afinação. Em seguida, agradece novamente pelo nosso prota por sempre ajudá-la quando a bengala cai. Ela diz que tinha a sensação de que seria ele quem ajudaria de novo e ficou muito feliz quando isso aconteceu. O Sorano então responde que ela não tinha como saber, mas a Fuyutsuki apenas sorri e diz que no fundo foi mesmo. Criando coragem, ela admite que queria tomar chá com ele outra vez, mas ficou com vergonha de chamá-lo na sala de aula. O Sorano então lembra que eles já trocaram contato no aplicativo de mensagens e que ela pode mandar mensagem quando quiser. Ela pergunta se isso realmente não o incomoda e ele responde que não. Alguns dias depois, durante uma aula de psicologia, o professor explica que a afinidade entre duas pessoas pode crescer rapidamente por causa do efeito de mera exposição, o que faz a gente gostar mais de quem a gente vê com frequência, e do efeito da ponte suspensa, em que o cérebro pode confundir medo com paixão. Guarde bem essa informação aí. O Sorano fica pensando nessa aula aí, mano, e lembra da história de que a gente acaba criando afinidade com quem a gente vê com frequência, e brinca que se isso aí fosse verdade, ele já estaria torando o amigo dele, mano. Não! Não! Não, eu não! Por que veio atrás de mim? O colega de quarto, ele ri da própria ideia, mas admite que morar com ele realmente aproximou os dois. No fim, ele conclui que a psicologia é um negócio assustador. Mais tarde, na saída da aula, o celular dele vibra com uma mensagem da Fuyutsuki. Ela avisa que o Meiji Maru está aberto para visitação e pergunta se ele quer ir junto com ela. O Sorano suspira, mano. Mal disse que ela podia mandar mensagem e ela já chamou ele para sair. Dito isso, o Meiji Maru é um antigo veleiro que fica dentro da universidade por causa do curso da marinha. É uma relíquia histórica, mas para os alunos virou só o navio. Quando entrou na faculdade, o Sorano só pensou que caramba, é um navio, é legal. Hoje em dia ele passa por ele e nem liga mais. Quando ele chega ao local, ele chama pela Fuyutsuki para avisar que chegou. Ela responde animada dizendo o nome dele e o coração do nosso prota já acelera. Mas ele logo já lembra da aula de psicologia lá e decide que aquilo só pode ser o tal do efeito da ponte suspensa, mano. Curioso, ele pergunta por que ela quis visitar esse navio meia bomba aí. E a Fuyutsuki explica que sempre via a estrada fechada. Via, se é que você me entende. Mas resolveu perguntar na secretaria e descobriu que justamente naquele dia a visitação estava liberada. Ela pergunta se ele nunca teve curiosidade
curiosidade de entrar, e o Sorano responde que provavelmente passaria a vida toda sem fazer isso, mano, sem ter vontade. Ela diz que seria um desperdício e comenta que visitar o navio da Era Meiji parece uma aventura, e aquilo faz o nosso prota refletir. Ele percebe que mesmo querendo muito, provavelmente ele desistiria logo no primeiro obstáculo, igual eu pra tudo que eu faço. Nunca teria ido perguntar na secretaria como entrar, e entende que isso não tem nada a ver com enxergar não, é apenas preguiça mesmo, procrastinação. A Fuyutsuki simplesmente é uma pessoa incrível, então ele aceita entrar com ela. Lá dentro, o nosso prota fica impressionado com o tamanho do navio e como há muitos degraus, e a guria é cega, ele descreve tudo pra ela, mano, tudo que você puder imaginar, e a Fuyutsuki escuta tudo em silêncio e agradece. O Sorano avisa pra ela tomar cuidado. E sentindo o vento, ela comenta que até parece que o navio está navegando de verdade e pergunta como é a paisagem dali. O Sorano descreve o mar de um lado, as árvores da universidade do outro e o silêncio do lugar. A Fuyutsuki então fecha os olhos e diz que consegue imaginar perfeitamente e agradece por ele ter ido junto. O Sorano responde que também gostou muito do passeio, e quando já estão indo embora, a Fuyutsuki abre os braços para sentir o vento e pergunta se o Sorano já assistiu o filme Titanic, e ele diz que sim. Ela conta que também assistiu, ainda na época em que enxergava, então ela faz um pedido inesperado, pergunta se ele não quer fingir que os dois estão na famosa cena do filme. O Sorano entra em pânico, mano, ele diz que aquilo deveria ser feito na proa, mas ela lembra que a secretaria proibiu qualquer um de passar dos corrimãos. Ele tenta escapar, dizendo que então é melhor eles deixarem para lá, mas ela responde que isso não importa, porque consegue imaginar a cena em qualquer lugar. Sem saída, ele pergunta se ela pode ser o Jack, enquanto ele faz a Rose, aí ele fica na frente e ela fica carcando atrás. A Fuyutsuki entra totalmente nessa brincadeira aí e ainda diz que pode cantar a música do filme no vidinho dele. O Sorano percebe que a situação saiu completamente do controle. Nisso ela abre os braços como na cena do filme e dá alguns passos para trás, e como ela não enxerga, ela pisa em falso. A bengala escapa da mão dela e ela perde o equilíbrio. O Sorano se joga para segurá-la no último instante e os dois acabam sentados no convés, bem próximos com o coração disparado. Toda envergonhada, a guria pede desculpas e lamenta que se tivesse conseguido ficar só de pé mais um pouquinho, ela teria completado a cena do Titanic. O Sorano respira aliviado e tenta convencer a si mesmo de que aquele coração acelerado é só culpa do efeito da ponte suspensa. Naquela noite ele tem um pesadelo gostoso e ele acorda no maior susto gritando que tá voando. O Narumi na cama do lado pergunta se ele acabou de acordar todo mundo, e ainda meio desnorteado, o Sorano fica tentando entender o próprio sonho e se pergunta se aquilo também era culpa do tal efeito da ponte suspensa ou da aventura que viveu no navio. No dia seguinte, a chuva toma conta da cidade e indo para a aula de guarda-chuva, o Sorano avista uma figura atravessando a ponte. Quem você acha que é, hein? Quem você acha que é? Tem alguma dúvida? É a Fuyutsuki, mano. Ela caminha sozinha debaixo da chuva, segurando a bengala com uma mão e o guarda-chuva na outra. Ele corre até ela, chama o seu nome e pergunta se tá tudo bem, e a Fuyutsuki reconhece a voz dele na hora. O Sorano estranha ela estar andando sozinha naquele tempo, e ela explica que estava apenas caminhando. Ela quer fazer o dramazinha dela, essa é verdade, mano. Depois ela revela o verdadeiro motivo: quer aprender a fazer o máximo de coisas possíveis sem depender dos outros. Andar sozinha numa ponte no meio de uma tempestade não parece ser uma coisa muito inteligente pra fazer, principalmente quando você é cego. Já não é inteligente quando você vê, agora quando você é cego é pior. Ela foi quase atropelada por um ciclista agora há pouco, mano. Essa guria é louca. O Sorano percebe que as duas mãos dela estão ocupadas e se oferece para segurar o guarda-chuva. Ela hesita por um instante, mas acaba aceitando depois que ele insiste, dizendo que ele já estava ali mesmo. Os dois então seguem caminhando juntos, dividindo o mesmo guarda-chuva. A Fuyutsuki comenta que ele é muito gentil, mas o nosso prota fica sem graça e responde que só resolveu ajudar porque viu a situação em que ela estava. Tentando quebrar o silêncio, o nosso prota sugere que eles entrem pelo portão principal e passem pelo primeiro prédio, mas a Fuyutsuki para e chama ele, então faz um pedido inesperado, pergunta o que ele acha dos dois começarem a se chamar pelo primeiro nome. O Sorano quase deixa o guarda-chuva escapar da mão. Ele explica que já faz mais de um mês que eles se conheceram e que como ele sempre ajuda tanto, acha que já existe uma intimidade para isso. Até sugere criar um apelido e chama ele de Koharun.
que foda-se o que significa. O Sorano entra em pânico e responde que não consegue. Esse safado de merda, esse bostinha. Caralho, a guria tá triste aí, mano. A guria é cega, você vai deixar a guria cega triste, mano. Você não tem coração. Ele diz que chamar ela pelo sobrenome já virou costume. A Fuyutsuki apenas pede desculpas e comenta que talvez não esteja segurando o guarda-chuva direito. O Sorano olha para ela e então ela pergunta baixinho se os dois já estão cabendo direitinho ali de baixo. E ele responde que sim, com a chuva caindo ao redor dos dois. Fuyutsuki sorri e diz que então ele pode continuar chamando ela de Fuyutsuki como sempre, mas pergunta se ela pode chamar ele só de Kakeru. O Sorano responde que pode. Ela agradece e chama ele pelo nome pela primeira vez e convida o Kakeru para continuarem caminhando. Numa manhã como qualquer outra, o Kakeru e a Koharu estão novamente na máquina de bebidas. Dessa vez a máquina não aceita a bebida que a Koharu costuma escolher, e percebendo essa situação pai aí, o nosso prota se oferece para ajudá-la, mas em vez de aceitar, a Koharu aperta o botão aleatório e diz que resolveu ser um pouco mais aventureira naquele dia, e a atitude pega o nosso prota de surpresa, mano. Depois ele vai até a mesa de sempre no terraço e percebe que passar aquele tempo todo ao lado dela já virou parte da sua rotina. Pouco tempo depois, a Koharu chega com as bebidas nas mãos. Ela dá um pequeno gole e logo faz uma cara estranha, mano, confessando que não consegue beber refrigerante. E como não queria desperdiçar, pede pro nosso prota terminar a bebida. Ele hesita por um instante por ser daquela viadagemzinha lá do mesmo copo, vocês estão ligados, né? Mas ele acaba aceitando. Logo depois, o Shio e o Yuka aparecem. O Shio conta que encontrou o Yuko depois da aula e achou que seria legal os quatro passarem um tempo juntos. A Koharu então aproveita para sugerir um karaokê. A Yuko lembra que ela sempre quis conhecer um, e o Shio apoia a ideia na mesma hora. Enquanto procuram um lugar, o Kakeru já começa a ficar preocupado com a possibilidade de ter que cantar. A Yuko é a primeira a pegar no microfone e impressiona todo mundo. Quando a Koharu pergunta a opinião do Kakeru, ele elogia a voz dela, embora esteja um pouco mais preocupado com o fato de estar sentado tão perto da Koharu. Depois é a vez de Ushio cantar, surpreendendo o Kakeru mais uma vez. Quando terminam, a Koharu chama o Kakeru para cantar, mas ele tenta adiar e pede para ela ir primeiro. Só então ele percebe que a Koharu não consegue escolher uma música sozinha. A Yuko a ajuda, e a Koharu escolhe uma música sobre fogos de artifício, uma das suas favoritas. Assim que ela começa a cantar, a sala inteira fica em silêncio. A sua voz encanta todo mundo, e quando a música termina, ela recebe muitos aplausos. Sorrindo, a Koharu entrega o microfone pro nosso prota. Ele tenta recusar, porque ele sabe que ele canta muito mal, mas ele acaba cedendo, e sem pensar muito, escolhe uma música simples. O problema é que ela é justamente uma canção de amor. Assim que começa a cantar, o Kakeru percebe que a sua voz é bem pior do que lembrava, e vendo o nervosismo dele, Yushio e Yuko começam a tocar os instrumentos do karaokê para ajudá-lo. Então Koharu diz baixinho que também conhece a música e começa a cantar junto com ele. A voz calma dela faz o Kakeru relaxar. Aos poucos ele esquece a vergonha e passa a aproveitar aquele momento ao lado dos amigos, mano. Na manhã seguinte, o Kakeru e a Koharu estão novamente no lugar de sempre. Depois de alguns minutos em silêncio, a Koharu pergunta se ele ainda tá ali. O Kakeru brinca dizendo que estava escondendo a sua presença, arrancando uma risada dela. Enquanto a Koharu volta a ler, o Kakeru percebe como os dois se tornaram grandes amigos e o quanto gosta da companhia dela. Curioso, ele pergunta o que ela tá lendo. A Koharu apenas levanta o livro e diz que o título está escrito na capa. O Kakeru sorri e lembra que não sabe ler braille. Ela ri e explica que o livro é O Diário de Anne Frank. O Kakeru finge conhecer essa obra aí, deixando a Koharu animada, mas logo admite que ele nunca leu. Então pergunta se ela gosta da história. A Koharu responde sorrindo que gosta de muitas coisas naquele livro. Ela diz que a leitura sempre a incentiva a continuar dando o seu melhor e que existe um trecho em que ela gosta especificamente. Ela também conta que ler em braille ficou mais fácil com a prática. Mesmo podendo ouvir os audiolivros, ainda prefere sentir as páginas com as próprias mãos. Então entrega o livro para o Kakeru e o convida a tentar ler também. O Kakeru então folheia as páginas fingindo que entende alguma coisa, e depois de um tempo ele encontra um marcador de páginas e pergunta o que está escrito nele. A Koharu sorri e diz que foi ela mesma quem fez o marcador. Ela espera que um dia o Kakeru aprenda a ler braille para conseguir ler a mensagem. Então, entrando na brincadeira, ele responde que vai ler quando tiver vontade de aprender braille. E a resposta faz a Koharu fazer um biquinho de insatisfação, mano. Logo depois, ela pergunta se ele gosta de fogos de artifício. Essa guria tem um hiperfoco em fogos de artifício, mano, é impressionante. O Kakeru ri e comenta que ela já fez essa pergunta antes. Em seguida, ele conta que nasceu em Shimonodaira, cidade de um dos festivais de fogos mais famosos do Japão. Ele lembra que os seus pais o levavam quando era criança, mas por ser baixinho e por conta da multidão, quase nunca conseguia enxergar os fogos. O final da história faz a Koharu
sorrir, já que esperava algo muito mais emocionante. Aqui ele explica que isso é normal, já que o festival é considerado um dos melhores do Japão, e ao ouvir isso, a Koharu comenta que gostaria de viver essa experiência algum dia. Nisso, o Kakeru avisa que o lugar fica completamente lotado, mas ela responde que esse é justamente o charme dos festivais. Ela explica que os fogos são tão bonitos que conseguem fazer milhares de pessoas pararem ao mesmo tempo apenas para olhar o céu. Enquanto escuta isso aí, o Kakeru se pergunta como o mundo deve parecer através dos olhos dela. Não importa quanto tempo passem juntos, a Koharu sempre consegue surpreendê-lo. Depois ele pergunta como ela fez o marcador. A Koharu explica que usou uma impressora especial para braille. Enquanto passa os dedos pelos relevos, o Kakeru fica impressionado com a facilidade que as pessoas cegas conseguem identificar aqueles pontinhos. Sem aviso, a Koharu pergunta se ele já fez uma lista de coisas que gostaria de realizar antes de morrer. Que isso, mano, que papinho depressivo isso aí. Depois de pensar um pouco, o Kakeru responde que gostaria de ganhar na loteria e passar os dias lendo em casa. Logo percebe que isso parece mais um sonho do que uma lista de objetivos. A Koharu então comenta calmamente que qualquer pessoa pode partir desse mundo a qualquer momento. A resposta pega o Kakeru de surpresa, e nesse instante uma forte rajada de vento leva embora o marcador de páginas. O Kakeru corre atrás dele, mas o marcador acaba passando por cima do telhado do prédio ao lado. Sem conseguir recuperá-lo, ele volta desanimado e pede desculpas por ter pedido o presente. A Koharu apenas sorri e diz pra ele não se preocupar, mano, porque já sabe de cor a mensagem que estava escrita nele. E como se nada tivesse acontecido, ela pergunta se o nosso prota conhece o clube de pesquisa de fogos de artifício da universidade. No campus existe um pequeno pier conhecido como o Lago, e o Kakeru acredita que ele existe por causa do curso de navegação, e mesmo sem perceber ele acaba acompanhando a Koharu até lá, tentando convencer a si mesmo que só está fazendo isso porque ainda se sente culpado pelo marcador. Enquanto caminham, a Koharu comenta que nem sempre quer depender da Yoko. Naquele momento, a Yoko provavelmente estava trabalhando em um café. Sorrindo, a Koharu diz que ela é muito simpática e que sempre teve um cheiro de café. Quando chegam ao prédio do clube, a Koharu pede que o Kakeru descreva o lugar. Ele responde que o prédio é incrível, escondendo que na verdade parece bem velho e mal conservado. E a resposta acaba divertindo a Koharu. Depois, sendo mais sincero, o Kakeru admite que o lugar parece mais um galpão abandonado do que um clube. Na fachada, o nome Clube de Pesquisa de Fogos de Artifício está pintado com uma tinta spray, e ao lado da entrada há vários cilindros de ferro de tamanhos diferentes. O ambiente parece bastante suspeito, mas mesmo assim, a Koharu pede que ele bata na porta. O Kakeru bate e ninguém responde. Quando os dois já estão indo embora, um rapaz chamado Yushi aparece. Eles descobrem que ele é o presidente do clube, e também o seu único integrante. Curioso, Yushi pergunta o motivo da visita, e ao descobrir que a Koharu é cega, ele comenta que é a primeira vez que conhece alguém com deficiência visual que gosta de fogos de artifício. Logo depois, percebe que ouvir os fogos também deve ser uma forma de aproveitá-los. A Koharu pergunta se o clube realmente pode soltar fogos dentro da universidade. Ela conta que ouviu fogos perto do campus há algum tempo atrás, e revela que sonha em soltar fogos de artifício com as próprias mãos. Um pedido que surpreende o Yushi. Ele explica que os fogos são perigosos e levanta o braço para mostrar várias cicatrizes de queimaduras. Só o Kakeru consegue ver aquelas marcas, obviamente. Percebendo que a Koharu não entendeu o gesto, o Yushi simplesmente desiste da explicação e entra no galpão, deixando ela completamente confusa. No caminho de volta, a Koharu pergunta se aconteceu alguma coisa que ela não conseguiu perceber, e o Kakeru explica que o Yushi estava mostrando as cicatrizes dos braços. Ela fica um pouco triste, mano, dizendo que ele poderia ter encontrado outra forma de explicar, em vez de simplesmente desistir. O Kakeru então percebe como a maioria das pessoas depende tanto da visão que acaba esquecendo que existem outras maneiras de se comunicar. Mesmo assim, a Koharu diz baixinho que ela ainda sonha em soltar fogos de artifício algum dia. Ela então olha para o Kakeru, sorri e sugere que os dois façam isso juntos. E ele recusa na hora, mano. Mas a Koharu insiste e conta que ouviu falar de uma loja especializada em fogos de artifício em blá blá blá. E com um sorriso meio travesso aí, mano, ela lembra que o Kakeru ainda tá devendo um favor por ter perdido seu marcador de páginas. E sem saída, ele pergunta quando os dois vão. E vendo que conseguiu convencê-lo, a Koharu sorri toda satisfeita. Mais tarde, naquela noite, o Kakeru fica andando de um lado para o outro no quarto. Como os dois combinaram de visitar a loja no dia seguinte, ele começa a até pensar em qual roupa vai vestir. E nesse momento, seu celular toca. Ao ver o nome da Koharu na tela, ele atende imediatamente, imaginando que talvez tenha acontecido alguma coisa. Por alguns segundos, ela permanece em silêncio. Depois explica que ligou porque esqueceu de combinar o horário e o local do encontro. Ela também admite que ficou nervosa de repente. O Kakeru estranha, já que os dois conversam praticamente todos os dias. A Koharu responde
responde que falar por telefone é diferente e a deixa muito mais envergonhada. Ao imaginar a Koharu corando do outro lado da linha, o Kakeru percebe que também ficou meio sem graça, e tentando aliviar o clima pesado que ficou, ele brinca que também tá com uma vergonhazinha e sugere apenas combinarem um horário. Em seguida, oferece carona até o apartamento dela. A Koharu recusa na hora, mano, dizendo que isso acabaria com o clima do encontro, e assim que percebe o que falou, fica completamente sem graça. O Kakeru tenta corrigir, dizendo que aquilo ali não é um encontro, eles só vão fazer compras, mas a Koharu responde que sair juntos desse jeito é exatamente o que as pessoas chamam de encontro, e sem conseguir esconder a sua vergonha, ela passa rapidamente o horário e o local onde vão se encontrar e desliga. Assim que a ligação termina, o Kakeru se joga na cama, mano, cobre o rosto com as mãos e percebe que não consegue parar de ficar envergonhadinho. E finalmente chegou o encontro que o nosso prota jurava que não era um encontro, só que o corpo entrega o que a sua boquinha insiste em negar. Na manhã do grande dia, ele tomou aquele banho gostoso, caprichado, muito antes da hora de encontrar a Koharu. O Narumi, companheiro de quarto dele, percebeu na hora e já começou a zoar o mano. Disse que tomar banho todo arrumado antes de encontrar uma garota e ainda fazer cara de inocente dava até inveja. O Kakeru tentou desconversar, mano, dizendo que a Koharu só tinha pedido pra ele acompanhar ela, só que o Narumi encontrou um ponto fraco perfeito e começou a chamar o nosso prota de um frangote umas 10 vezes seguidas. Esse chamado de frango covarde bateu tão fundo nele, lá ele, que no caminho pro encontro ele começou a sentir uma vontade absurda de comer frango, mano. Depois dessa zoeira aí, o Narumi fez uma pergunta séria: será que lá no fundo o Kakeru não queria namorar a Koharu? O Kakeru desconversou, disse que os dois só conversavam como amigos e nunca tinha pensado nisso, mas o problema de verdade era outro, ele não fazia ideia de como agir em relação à cegueira dela, mano. Que meu Deus do céu, esse moleque, velho. Não sabia se podia tocar no assunto da visão, oferecer a mão ou fazer perguntas. Toda vez que pensava nisso já ficava com medo de pesar o clima, mano. O Narumi então dá um conselho que vale pra vida aí, ó. Pior do que perguntar é criar distância por causa desse medo. E com isso na cabeça aí, o Kakeru vai até o ponto de encontro. Assim que chega, faz a primeira coisa certa do dia, mano. Não chama ela de cegueta. Na verdade, ele chama a Koharu pelo nome e se apresenta pela voz, já que ela não teria como reconhecer ele de longe. Ele pede desculpas pelo atraso. A Koharu responde que já estava esperando faz umas 2 horas ali. O Kakeru quase acredita, até ela cair na risada e revelar que era brincadeira. Logo depois, acontece o primeiro tropecinho fofo aí, mano. O Kakeru aponta na direção dela e fala que é por aqui. Ai, cara, meu Deus do céu. A Koharu pergunta por onde, mano. Na mesma hora cai a ficha. Apontar o dedo não adianta nada, obviamente. Então ele se corrige e diz que é pro lado da mão esquerda dela. Enquanto caminham, ele percebe que continua esperando sem pensar que ela acompanhe seus gestos. E aquela conversa com o Narumi volta a cabeça. Meio sem graça, ele admite que sempre achou complicado namorar uma pessoa cega. E por isso nunca tinha enxergado a Koharu como uma possível namorada. Ele sabe o quanto esse pensamento é feio. Mas a Koharu não deixa o clima pesar não. Ela está tão animada que começa a saltitar pela calçada igual uma criança e ainda desafia o Kakeru a fazer o mesmo de olhos fechados. Ele tenta, trava no meio do pulo e acaba rindo. Como ela só ouviu a risada, ele admite que realmente não conseguiu. Para facilitar o caminho do encontro, eles vão de metrô, e é ali que o Kakeru percebe uma realidade chata da rotina da Koharu. Mesmo com a bengalona dela visível para todo mundo ver, ninguém oferece um lugar, mano. Bando de filha da puta, o ser humano é desgraçado mesmo, mano. O ser humano é paia. Sem pensar 2 vezes, ele então encontra um espaço vazio e guia ela até lá. A Koharu agradece e diz que ele é um cavaleiro. É nada, mano, esse moleque não é cavaleiro coisa nenhuma não. O Kakeru fica sem jeito e responde que aquilo era só o mínimo, exatamente. Então chega um dos assuntos centrais dessa história aí, os fogos de artifício. De novo os fogos de artifício, eu não aguento mais. O Kakeru pergunta por que ela quer tanto soltar fogos se não consegue ver as luzes. Puta que pariu, de novo esse assunto, mano. Eu não aguento mais, fala de fogo de artifício todo episódio. A resposta da Koharu é uma aula. Ela explica que ninguém aproveita os fogos só com os olhos. Eu aproveito pelos olhos, pô. Se fosse só pra ouvir um estourão grandão, eu dar um tiro aqui no meu vizinho, porque se não for pra aproveitar com os olhos, porra, é só um barulho alto pra caralho. Ela diz que dá pra ouvir as explosões, sentir o cheiro da pólvora e escutar a reação das pessoas. É o mesmo efeito que um tiro causa, né? Dá um tiro em alguém que se não sente o cheiro da pólvora e a reação das pessoas, é a mesma coisa. Ela ainda diz que gosta de sentir tudo com o corpo inteiro. Que isso, mano? O Kakeru responde que já ficaria feliz segurando uma estrelinha na mão. E é aí que ela conta onde nasceu esse sonho aí. Quando era criança e ainda
ainda enxergava assistir aos fogos de artifício com a família, mas a vontade de soltar fogos só apareceu depois que ela perdeu a visão. É aquela coisa, né, rapaziada? Você só sente falta quando você perde. Isso não é sobre a visão dela. Ela explica que queria provar pra si mesma que ainda conseguia fazer as coisas sozinha, sem depender dos outros, contando como tudo aconteceu. Enquanto conversam aí, o vagão vai enchendo e o caqueiro se coloca na frente dela para proteger do empurra-empurra. Ela percebe e agradece, mas a parte mais pesada vem depois, mano. Na rua, um homem distraído olhando no celular esbarra na Koharu e continua andando como se nada tivesse acontecido. Um vagabundo safado, provavelmente era eu. O caqueiro vai atrás dele, mas a própria Koharu segura sua manga e diz que está tudo bem. Explica que isso acontece o tempo todo e pede pra ele não ficar brabo. Respirando fundo, os dois entram num café e quem aparece pra atender é a Yuko, mano. Ela reconhece os dois e já começa uma provocaçãozinha aí de boa, mano, perguntando se aquela ali é a Koharu, hein, safado. O caqueiro fica todo vermelho, faz o pedido correndo e ainda vê a Yuko se convidar pro plano dos fogos. Ela também pergunta desde quando os dois ficaram tão próximos. Sem querer, a Koharu entrega que o caqueiro está sorrindo bastante. A Yuko se espanta porque sempre jurou que ele vivia de cara fechada, esse depressivo aí. Logo depois, a Koharu do nada pede pra tocar no rosto dele e sentir esse sorriso com as mãos. Que delícia, dá uma mordidinha nas mãos dela, dedinho, dá uma chupadinha no dedinho dela, que delícia. O caqueiro recusa na hora, vermelho até a ponta da orelha. Na hora de pedir, acontece uma situação que quem enxerga quase nunca percebe, mano. Enxerga, se é que você me entende. O caqueiro avisa que não consegue ler o cardápio, e depois de alguns segundos de silêncio, o caqueiro entende e começa a ler todas as opções em voz alta. Ela escolhe um chá com leite. Para, André. Quando a bebida chega, ele ajuda ela a encontrar a xícara e avisa que está quente. Mesmo assim, ela toma o primeiro gole, queima a língua de leve e faz uma careta fofa. O caqueiro quase ri, e é aí que vem um dos pensamentos mais bonitos que a mente suja e nojenta dele conseguiu pensar até agora, mano. Os olhos da Koharu nunca encontraram os dele de verdade, mas às vezes ele tem a sensação de que os dois acabaram de trocar olhares, e sempre que isso acontece, o coração dele dispara. O clima entre esses dois aí vai ficando cada vez mais leve. O caqueiro oferece um pedaço do lanche e a Koharu provoca perguntando se ele vai dar na boquinha dela. Ele morre de vergonha, nega na hora e ainda acaba sendo chamado de pão duro. Aí a Koharu comenta uma coisa mais séria. Ela diz que não gosta quando ficam olhando pra ela comer. O caqueiro tenta tranquilizar ela, dizendo que muita garota também se sente assim. Ela sorri e responde que fica feliz porque ele trata ela como uma garota comum, sem pisar em ovos por causa da cegueira dela. O caqueiro fica completamente sem reação, porque isso aí não é verdade não. Na cabeça dele, aquele sorriso dela é pura maldade, mano. E é depois disso que o nosso prota finalmente cria coragem para fazer a pergunta que estava presa na garganta desde o começo desse episódio aí. Com todo o cuidado e deixando claro que ela não precisa responder se não quiser, ele pergunta o que ela vê, já que não enxerga. Será que é tudo preto ou um breu completo? E a resposta da Koharu quase me fez chorar, mano. Eu tô falando, eu vou chorar aqui, cara. Em algum momento eu vou chorar. Ela diz que todo mundo imagina uma escuridão sem fim, mas que pra ela acontece justamente o contrário. Ela explica que é como viver dentro de uma névoa translúcida, quase branca e cheia de luz. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar. Depois do café, os dois encontram uma loja especializada em fogos de artifício. A Koharu fica encantada só de ouvir o tamanho do lugar e pergunta que tipos de fogos existem por ali. Mais uma vez, o nosso prota banca os olhos dela. Ele descreve as prateleiras, conta que os fogos de vários disparos vão de 10 até 30 tiros e os dois escolhem logo o maior. Depois apresenta os fogos de apito, que sobem assoviando antes de explodir, tipo assim, ó. A Koharu decide que quer esses também. O caqueiro então continua mostrando os fogos de fagulha, fumaça e luz. Ela quer levar praticamente tudo e brinca que o orçamento é de 1 milhão de ienes, porque não dá pra subestimar o conglomerado Fujitsuki. No fim, sobra pro caqueiro carregar todas as sacolas, cheio de fogos de artifício, ou seja, se acender um cigarrinho ali, é capaz de, foder tudo. Depois das compras, ele pergunta o que ela quer fazer, e sem perceber acaba perguntando se ela quer continuar o encontro. A Koharu aproveita essa daí na hora. Então isso aí é um encontro, né, seu safado, é o que ela diz. O caqueiro responde que era brincadeira e sugere voltarem, já que as sacolas estão pesadas. Nisso ela brinca que a polícia pode parar os dois por carregarem tantos fogos de artifício. E o caqueiro rebate dizendo que a verdadeira responsável por tudo aquilo ali é ela. Sem perceber, ele nota uma coisa.
Fazer a Koharu rir está ficando cada vez mais divertido e fácil. Na volta é ela quem sugere ir de ônibus aquático e o Kakeru aceita na hora. Um ônibus aquático que percorre um rio até a Baía de Tóquio. Sem perceber, o Kakeru começa a enxergar o passeio do jeito que a Koharu enxerga. E mesmo sem ver a paisagem, dá pra aproveitar o som da água e o vento no rosto. E quem quiser experimentar a sensação, mano, é só se vendar aí, fechar o olho, ligar um ventilador na cara e começar a beber água. É a mesma sensação que ele sente aí. No embarque, o Kakeru descreve a bilheteria, o barco e explica que o segundo andar é um deck aberto. A Koharu escolhe o deck, mas a escada é estreita e o barco balança bastante. Então, sem fazer alarde, o Kakeru estende a mão. Quando as mãos dos dois se encontram, a Koharu percebe de novo que as mãos dele são bem quentinhas. Ele guia ela degrau por degrau até os dois chegarem de segurança lá em cima. Com um vento no rosto, a Koharu fica radiante. Ela diz que nunca imaginou que ele faria tudo aquilo por ela. O Kakeru quase responde que estaria sempre disposto a sair com ela, mas engole essa frase no último segundo. Pela primeira vez, ele se pergunta se sendo com a Koharu conseguiria baixar toda a guarda que sempre manteve levantada. E chega a única resposta sincera: ele ainda não sabe. Pouco tempo depois, a Koharu pergunta se a vista está bonita. Ela percebeu que ele ficou em silêncio admirando a paisagem. Mesmo sem enxergar, diz que está se divertindo e lembra daquele mesmo lugar quando ainda podia ver, só que em um dia nublado. Então o Kakeru resolve fazer o gesto mais bonito da vida dele, mano. Ele descreve o céu azul, o reflexo da água do rio e como a paisagem está linda. A Koharu agradece de coração. Então chega um momento que diz tudo sem eu precisar nem falar, né, mano? Eu só tô narrando aqui porque é meu trabalho. O barco desliza pela água. A música toma conta da cena. E o Kakeru apenas observa a mulher linda ali, a Koharu, iluminada pelo sol da tarde, com o vento balançando em seus cabelos. Naquele instante, é como se ela tivesse aberto uma pequena fresta de luz no mundo fechado que ele sempre carregou dentro de si, nesse mundo depressivo e cinza, nojento. É ali que a ficha dele finalmente cai. Ele está apaixonado. E esse anime merda aí nem precisa falar isso em voz alta, mano. No fim do passeio, a Koharu agradece por ele ter levado ela até ali. E o Kakeru, que passou o dia inteiro dizendo que aquilo ali não era um encontro, responde baixinho que quem deveria agradecer era ele. E foi assim, sem que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir que aconteceu o primeiro encontro da vida deles. Isso aqui foi lindo, meu Deus do céu, meu Deus. Cada vez melhor, mano. Depois do encontro, a Koharu volta pra casa e por puro costume acende a luz assim que entra no quarto. Ela troca de roupa, veste algo mais confortável e continua muito feliz com tudo que aconteceu naquele dia. Pouco tempo depois, ela escuta sua mãe chamando pra jantar e sai do quarto, lembrando até de apagar a luz antes de sair. Mesmo que isso aí não vai fazer diferença nenhuma, mano. Ao chegar à mesa, sua mãe Haruka serve a comida e explica onde cada prato está para que a Koharu consiga comer sozinha. Mesmo assim, um pouco de comida acaba ficando no canto da sua boca e a Haruka limpa delicadamente. Na verdade, a Koharu sempre fica constrangida por achar que pode fazer bagunça enquanto come, pois justamente por isso que ela evitou comer na frente do Kakeru. Nisso, a sua mãe sorri e comenta que o encontro deve ter sido muito bom, já que percebeu que a filha se arrumou muito mais do que normal. Pensando melhor, a Koharu percebe que a sua mãe tem razão. Ela realmente caprichou mais na roupa e na maquiagem porque queria mostrar uma versão ainda melhor de si mesma para o nosso prota. E só de imaginar que ele pode ter gostado da sua aparência, ela fica toda boba e admite que realmente adorou o encontro. Depois do jantar, ela volta pro quarto e começa a refletir sobre como a sua cegueira influenciou a forma como as pessoas sempre a trataram. Talvez por isso ela nunca tenha conseguido fazer muitos amigos. Ainda assim, ela é grata pelo esforço que o nosso prota faz para entendê-la. Lembra de como ele foi cuidadoso ao perguntar sobre a sua cegueira. Foi a primeira vez que alguém fez essa pergunta diretamente, então ela explicou tudo com calma. Quando ele reagiu com um pequeno som de surpresa, a Koharu achou aquilo muito fofo e imaginou que ele estivesse sendo atencioso com seus sentimentos, o que faz ela gostar ainda mais dele. Enquanto revive aquele dia, a Koharu pensa que muita gente acredita que ser cega deve ser extremamente difícil apenas porque nunca conviveu com alguém nessa condição. Para ela, porém, isso já faz parte da sua vida e parece algo normal. Ela se lembra do quanto ficou arrasada quando descobriu que um dia perderia totalmente a visão, mas com o tempo ela aprendeu a lidar com a deficiência e voltou a fazer praticamente tudo o que fazia antes, apenas de um jeito diferente. Ela também consegue viver como qualquer garota da sua idade graças às adaptações feitas para as pessoas com deficiência. Ela sabe que ainda existem muitas coisas que ela não consegue fazer, mas acredita que também será capaz de superar esses desafios. Aprendeu a pedir ajuda quando precisa e ao mesmo tempo fortaleceu a sua vontade de ser cada vez mais
mais independente para não preocupar os outros. Durante o passeio de barco, ela se lembra de como nosso prota descreveu toda a paisagem apenas com palavras, permitindo que ela imaginasse cada detalhe. Ela gostava da forma como ele sempre era atencioso, e aos poucos acabou se apaixonando pelo calor das suas mãos e pela suavidade da sua voz. Ela também recorda da brincadeira que ele fez durante o passeio, mano, da traquinagem. Fingindo estar assustado, nosso prota disse que eles estavam se aproximando de uma ponte muito baixa e que precisavam abaixar a cabeça para não bater nela. Confiando cegamente nele, se é que você me entende, a Koharu abaixou a cabeça e esperou até que ele dissesse que ela já podia levantar. Só então o Kakeru revelou rindo que a ponte nunca esteve baixa o suficiente para que isso fosse necessário. Ao invés de ficar brava, a Koharu caiu na risada ao imaginar o quão engraçada devia ter parecido. Naquele momento também sentiu uma enorme vontade de ver o rosto dele, e sabe, mesmo que se ainda pudesse enxergar e visse que ele é feio pra caramba, ela se apaixonaria pelo Kakeru mais uma vez. A Koharu sabe que está apaixonada por ele, mas tem medo de contar o que sente. No fundo, ela até fica insegura, sem saber se ele aceitaria namorar alguém com deficiência. Ela sabe que o Kakeru não é o tipo de pessoa que julgaria alguém por isso, mas esse pensamento continua incomodando seu coração. Já perto do fim do passeio, a Koharu percebe que estão chegando ao destino ao sentir o cheiro salgado da Baía de Tóquio. O Kakeru comenta que o campus ainda não está à vista, mas acredita que ela pode estar certa. De repente, o barco balança, fazendo a Koharu perder o equilíbrio, mas o nosso prota consegue segurá-la antes que ela caia. Depois de tranquilizá-lo dizendo que estava bem, a Koharu conta quanto aquele dia a fez feliz. Ao lembrar de tudo que aconteceu, ela ainda se pergunta se teria coragem de se declarar caso ainda pudesse enxergar. No fim, conclui que provavelmente continuaria com medo, porque confessar os próprios sentimentos sempre é assustador. Mesmo assim, sorri ao perceber que pode viver um grande amor, mesmo sendo cega. Logo depois, porém, a insegurança volta quando ela pensa nos sentimentos do Kakeru. Ela não faz ideia do que ele sente, já que ele nunca toma a iniciativa, aquele merda desgraçado, de mandar mensagens pra ela. Aos poucos, o medo de ser rejeitada toma conta dela, e achando estranho sentir tanta felicidade e tanta dor ao mesmo tempo, acaba adormecendo em lágrimas. É aquela coisa, né? A tristeza de se sentir feliz. Isso existe, tá? Tem uma explicação pra isso, mas não sou eu que vou te dar. Na manhã seguinte, Kakeru, o Shio e os outros alunos participam de um treinamento obrigatório de remo para os estudantes do dormitório. A Koharu e a Yuko estão presentes, mas ficam apenas sentadas na parte de trás do barco por não morarem no internato. Enquanto rema, o Kakeru lembra que o treinamento serve como preparação para o festival da escola, onde uma das atrações é justamente um passeio de barco conduzido pelos alunos. Com a chegada desse festival aí, a Koharu e a Yuko resolvem experimentar a atração. As duas começam a incentivar o Kakeru durante o percurso, deixando o moleque aí bem envergonhado. Nisso, alguns respingos de água atingem o rosto da Koharu. A Yuko se preocupa, mas ela garante que está se divertindo muito e continua torcendo pelo Kakeru. Mano, só foi um respinguinho de água, cara, não foi nada. Vê-la tão feliz faz com que o nosso prota não consiga tirar os olhos dela. O Yushio comenta que o mar representa o verdadeiro romance de um homem. Logo depois, o barco acelera, já que os rapazes passam a remar com muito mais força. E no meio dessa conversa aí, o Kakeru brinca dizendo que quando esse festival desgraçado acabar, ele vai largar essa bosta de faculdade que faz ele ficar remando, mano, numa quinta-feira à tarde, mano. Sacanagem do caralho. E ele vai voltar pra cidade natal dele pra virar fazendeiro. E ao perceber que a Koharu ficou abalada com essa notícia aí, a Yuko logo explica que ele tá apenas brincando, mano, é apenas pegadinha. Logo depois, a Yuko fica estranhamente quieta. O Kakeru tenta perguntar se ela está bem, mas mal consegue ser ouvido por causa dos gritos dos moleque aí. Depois de insistir algumas vezes, a Yuko admite que enjoou por causa do barco, mas eu acho que não, mano, acho que tem coisa aí. O Kakeru chama o professor e todos recebem a ordem para parar de remar enquanto ela se recupera. O Yushio pede desculpas por ter exagerado na força, na empolgação. E para mudar de assunto, a Koharu comenta que o encerramento do festival contará com uma apresentação de fogos de artifício. De novo papo, mano. A Yuko então pede para o Kakeru fazer companhia para a Koharu mais tarde, já que ela precisará cuidar das tarefas da comissão organizadora, enquanto o Yushio também terá que ir para o trabalho. E mesmo já sabendo que ele vai ficar todo cansado, todo fudido depois de tanto remar barco, mano, o Kakeru pede para a Koharu esperá-lo no terraço quando terminar. Antes de ir, ele lembra que os dois ainda precisam soltar o quê? Soltar o quê? Adivinha?
merda de fogo de artifício, aqueles lá que eles compraram juntos que eles não soltaram ainda. E a Koharu comenta que se soubesse da grande queima de fogos do festival, ela não teria comprado tantos. Nesse momento, o barco balança de repente, assustando a Yuki, fazendo todos caírem na risada por causa da reação dela. Depois de terminar toda essa sessão de remadas aí, o Kakeru segue para o terraço a fim de encontrar a Koharu. Apesar de estar completamente fudido de exaustão, com o corpo todo dolorido, ele percebe que está ansioso para vê-la. Enquanto caminha, ele até se pergunta em que momento ele começou a ficar tão feliz só de saber que iria encontrá-la. E ao chegar, ele encontra a Koharu no lugar de sempre, tomando a sua bebida favorita, corote com cachaça e uísque, mano. Um combão de 10 doenças diferentes. Só de vê-la, o seu coração já dispara, falei? Ele se aproxima, pede desculpas por tê-la feito esperar e se oferece para buscar outra bebida, mano, porque uma já não é suficiente. Nesse instante aí, os dois escutam a voz da Yuka anunciando alguma coisa aí no palco principal, mas foda-se que ninguém liga. A Koharu pergunta se o Kakeru ainda está ali, mano, já que ele não conseguiu ouvir a sua resposta. Ele então faz uma brincadeira, mano, não sei qual, mas ela fica emborrada por alguns segundos, mas logo os dois acabam rindo juntos. O Kakeru comenta que a Yuka está apresentando o evento, enquanto ainda precisa cuidar de várias tarefas da comissão organizadora. Ele admite que jamais conseguiria dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo. Os dois então começam a conversar sobre o concurso de yukata, a última atração do festival. A Koharu comenta que adoraria usar um yukata algum dia, e o Kakeru sugere que ela participe do concurso, dizendo com confiança que ela certamente ficaria em primeiro lugar. Quando a Koharu pergunta se ele realmente votaria nela caso participasse, o Kakeru responde sem hesitar que sim. Então ela faz outra pergunta, mano, questionando se ele ainda votaria nela, mesmo ela sendo cegueta, não vê nada. Num primeiro momento, o Kakeru diz que enxergaram não tem nada a ver com o concurso, mas logo depois percebe que a insegurança dela é muito mais profunda, então reforça que a sua cegueira jamais mudaria sua escolha. A Koharu comenta que aquilo soou quase como uma declaração de amor, e dessa vez é o Kakeru que fica completamente vermelho e tenta negar desesperadamente. No meio desse nervosismo aí, ele quase deixa escapar o que realmente sente, mas muda de assunto às pressas, lembrando que ela adora fogos de artifício. Ele resolveu falar do clássico, né? A Koharu sorri e diz que está ansiosa para acender um baseado, quer dizer, acender os fogos que eles compraram juntos. Os dois comentam que eles continuam esquecidos em um canto no quarto do Kakeru. Ela brinca que a escola deveria ter avisado sobre a queima de fogos logo na cerimônia de abertura. Pouco depois, o vento muda e eles percebem que vai chover. Enquanto escutam a Yuka anunciar os vencedores do concurso de yukata, o Kakeru sente as primeiras gotinhas caindo no rostinho dele aí, mano. E a Koharu comenta que consegue sentir o cheiro de chuva chegando. Logo, um forte temporal começa e eles já deveriam ter saído daí faz tempo, né? Assim que escureceu o céu, mas não, eles preferem ficar aí só pra fazer graça. E esse temporal faz os estudantes correrem em busca de abrigo. O Kakeru e a Koharu se escondem debaixo de uma escada, mano, porque é claro que eles não poderiam simplesmente entrar no prédio aí, né? Meu Deus. Que burrice seria isso, não é mesmo? Percebendo que a Koharu aí começou a espirrar e provavelmente está com muito frio, o nosso prota já mete o papinho e sugere que os dois descansem e relaxem um pouco no dormitório dele. Que safado, ó. A Koharu aceita e os dois seguem juntos em direção ao sol, quer dizer, em direção ao sec, quer dizer, em direção ao dormitório. E esse, meus manos, foi o resumo dessa parte. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder a próxima parte. Tamo junto, meus manos, e lembrem-se, entra pro clube de membros aí, por favor, é baratinho. Obrigado a todos os membros, tá? Obrigado, eu vi que chegou gente nova aí, mano. Muito obrigado a todos. E aqueles que cancelarem, traidores, tô brincando, rapaziada. Lembre-se, o Drezinho Names ama vocês.